Hoje nós vamos falar sobre as epidemias na história. Antes de começar a falar sobre as doenças, nós temos que saber a diferença entre epidemias e pandemias. Bom, eu vou falar a diferença entre pandemia e epidemia. A pandemia é uma doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país e até mesmo um continente. A epidemia é uma doença infecciosa e contagiosa que se espalha ou ataca com rapidez um grande número de pessoas numa determinada região. Aumente o volume. Agora que sabemos sobre a diferença, vamos falar um pouco sobre as doenças. Febre amarela. Ela se aloja nos primatas. É transmitido pelo mosquito fêmea contaminado do grupo Flavovírus. Chegou no Brasil por navios que transportavam os escravos do século XVIII. No século XVIII e XIX, a febre amarela era uma das mais perigosas doenças infecciosas. Em 1927, o vírus foi o primeiro vírus humano a ser isolado. Não existe nenhum medicamento específico para o tratamento, somente a prevenção, que é a vacinação. Os sintomas são febre, fadiga, fraqueza, calafrios, náuseas e vômitos, entre outros. Peste negra. A peste negra causava manchas negras na pele. Ela surgiu na Europa no século XIV, teve origem asiática e especificamente chinesa. A doença surgiu pelas condições precárias de higiene da época. Os principais agentes transmissores eram os ratos e pulgas. Ela ficou conhecida também por peste bubônica, por provocar inchaços infecciosos no sistema linfático. Gripe russa. Foi a primeira pandemia detalhadamente comentada. Acredita-se que tenha sido causada pelo vírus H2N2. Ela causou a morte de 1,5 milhão de pessoas e se caracterizava por principalmente febre e pneumonia. Surgiu em maio de 1889 em Buquiara e foi chegar ao Brasil em fevereiro de 1890. Gripe espanhola. Não se sabe o lugar de origem, mas os primeiros casos tiveram registro nos Estados Unidos. Foi causada pelo vírus H1N1. Ela teve o começo no início de 1918 e o término de 1920. Foram cerca de 50 milhões de mortes, uma das epidemias mais mortais da história. O vírus se passou de aves para seres humanos. O termo espanhola não faz referência à suposta origem da doença, mas sim ao fato de que a imprensa espanhola ficou conhecida por divulgar as notícias dela pelo mundo. Varíola. Não se sabe o lugar de origem dela. É causada pelo vírus Orthopoxvirus varicolae. Entre 1896 e 1980, cerca de 300 milhões de pessoas morreram por causa dessa doença. É transmitido de pessoa para pessoa pelas vias respiratórias. Os sintomas são febre, dores no corpo e erupções na pele. Em 1980, a doença foi erradicada pela forte campanha de vacinação. Tifo. O tifo matou mais de 3 milhões de pessoas. Surgiu em 1918. A rede de saneamento estava altamente prejudicada e a impulsou a transmissão. A transmissão ocorria por meio de pulgas e ratos infectados pela bactéria Rickettsia prowazekii. Sintomas: dor de cabeça e nas articulações, febre alta, delírios e erupções cutâneas hemorrágicas. HIV. Início do surto na década de 1980. Estima-se que 20 milhões de pessoas morreram por complicações da doença. O vírus prejudica o sistema imunológico dos infectados, atacando linfócitos fundamentais para a defesa do organismo. Existem 2 prevenções para o HIV, camisinha e profilaxia. Até hoje, nenhuma cura foi encontrada. Coronavírus. Período do surto de 2019 e 2020. Número de mortes, cerca de 1.400.000 pessoas no mês de novembro de 2020. A doença foi identificada no final de 2019 na China. Esse vírus começou infectando morcegos e mais tarde os seres humanos também. Essa doença ataca os pulmões, levando os doentes a graves quadros de insuficiência respiratória e que pode resultar até mesmo a morte.
Cólera. Estima que 28.000 a 142.000 pessoas morreram por causa da doença todos os anos. É transmitida pelo consumo de água ou de alimentos contaminados. A doença afeta mais países subdesenvolvidos pela precariedade do sistema de saneamento básico. A bactéria da cólera, Vibrio cholerae, libera uma toxina que provoca diarreia intensa e a pessoa infectada pode acabar morrendo por desidratação. Essa bactéria já sofreu diversas mutações e causa novos surtos de tempos em tempos. Tuberculose. O surto de tuberculose durou 100 anos, de 1850 a 1950. Hoje, apesar da doença ser considerada controlada, ela ainda afeta regiões mais pobres do planeta. Mais de 1 bilhão de pessoas morreram por causa da doença. É uma doença infecciosa que mais mata no mundo. A tuberculose só passou a ser tratada após a descoberta da penicilina. Afetando o sistema respiratório, o sintoma mais grave é a insuficiência respiratória. Pessoas infectadas apresentam crise de tosse com sangue e pus.